Por que será que a Ana Hickman, né, essa figura, né, essa mulher tão empoderada, rica, bonita, ficou durante tantos anos nesse casamento com esse homem, né? É uma pergunta. E às vezes eu vejo até mulheres assim falando: "Nossa, eu achei que ela fosse mais inteligente". Nossa, gente, primeiro, cada uma cuida da sua vida, né? Porque com certeza a amiga dessa amiga aí que perdeu o tempo dela lá escrevendo e dando pitaco na vida da Ana, né? A vida dela, como é que será que tá, né? Eu acredito que 100% não deve estar, não. Mas, enfim, vamos lá. Por que será que uma mulher que é bem-sucedida, que é inteligente, que é bonita, que, né, que tem ali uma certa estabilidade, uma certa estrutura, se permite ficar num casamento ruim, onde o outro só coloca para baixo? Será que tem alguma coisa a mais aí? Bom, é isso que eu quero falar nesse vídeo, tá? Para vocês. E se você não me conhece, eu sou Ana Flávia, sou terapeuta de mulheres, tá? E eu estudo bastante essa parte do porquê que esse tipo de coisa acontece, né? Como assim? O que atrai esses dois aí que eles não conseguem, né? Que essa mulher não consegue dar um basta nessa situação e sair desse relacionamento. Enfim, vamos lá. A Ana Hickman, eu não conheço a história dela tintim por tintim, não sou a terapeuta dela, tá? Eu tô falando aqui, eu vou falar aqui e tirar conclusões a partir de pedaços, a partir de quadros que eu soube, né, que a mídia mostra, né, mas a gente sabe, a gente percebe que existe muito além daquilo que é mostrado, não é mesmo? Então, assim, de uma maneira geral, eu quero abranger isso para tirar a venda dos olhos das mulheres que ficam apontando o dedo e falando: ai, mas ela podia ter feito, ela podia ter, sabe? Entendeu? Que já me deu, assim, aquele clique de gente, é muito além do que os olhos podem ver. Cuidado com o julgamento. Lembra que na Bíblia tá: não julgueis, né? Não aponteis o dedinho, né? Mas eu me enquadro nisso também, porque às vezes acontece de apontar o dedo, tá? Estamos aqui, somos humanas, só que o negócio é a gente olhar para o nosso próprio umbigo antes de apontar o dedinho. Então, vamos lá. A Ana Hickman, pelo que eu percebo, ela é uma mulher que parece que ela se casou muito cedo, né, com esse cara. E numa entrevista, ela deu também que a mãe dela, né, sofria agressões do pai. Ou seja, ela via isso dentro da casa dela, né? E isso, gente, não adianta, não adianta. Mesmo você criança, mesmo você adolescente, mesmo você adulto, se rebelar e falar que você vai ser diferente, que você vai ser o oposto, que você vai não sei o quê, que... não adianta. Se você não se conhecer, você vai cair numa cilada. Vai, tá? Porque vai, não sou eu que mando no jogo, mas se você não conhecer a si mesmo, você não vai pra frente, você cai no buraco, né? E aí, quando ela vê isso no pai, quando ela vê isso dentro do ambiente familiar dela, isso fica gravado tanto na memória consciente quanto na memória inconsciente. É como se fosse um arquivo de gavetas, tá? E tudo fica ali registrado, nada se perde. Principalmente tudo o que você teve um sentimento com relação àquele pensamento. Isso é pura matemática e fica ali registrado no seu inconsciente. Como ela se casou muito cedo, a Ana me passa, tá? Eu tenho a percepção de que ela seja uma mulher que ela não se casa para se separar, sabe? Ela é uma mulher onde ela se doa muito, ela se sacrifica pelo outro, né? Existem várias mulheres, existem várias personalidades, mas como eu falei anteriormente, é a minha visão do que eu tenho, dos recortes que eu percebi. E aí, ela tem uma personalidade que tem um instinto, tem uma intenção, digamos assim, do arquétipo de Hera, tá? E estudando a personalidade dessa deusa, é uma deusa grega, tá? E Hera é o tipo de mulher que ela é chique, ela é estilosa,
ela tem presença, sabe? Ela tem sabe aquela mulher que tá às vezes de rasteirinha, mas ela passa e todo mundo olha porque ela tem algo nela imponente, tem algo nela que é assim, diferente. Uma vez eu ouvi, e é assim, sabe aquela mulher que vai na casa da sogra pela primeira vez e a sogra diz o seguinte: essa tem classe, essa tem pedigree, essa era, tá? E, né, nós mulheres, né, e a gente que estuda um pouco mais, a gente percebe que tem nuances dessas personalidades nas mulheres, em todas as mulheres, né? E essa personalidade, ela tem essa coisa de que se eu casei, eu não vou me separar. Se eu casei, é para continuar, para ficar velhinho junto, sabe? É pra sempre. Não é pra ficar. E pra trocar de parceiro durante a vida. Isso dói muito pra essa personalidade. É muito difícil dela sair. É muito dolorido. É muito dolorido para ela, sabe? Perder essa visão que os outros têm dela, da família margarina, da família perfeita, né? E isso não é uma questão só dela ser uma pessoa pública, né? Só dela, ai meu Deus, o que os outros vão pensar? Não, tem várias coisas envolvidas. Na entrevista da Ana, e eu também, como mulher, ouvi isso de terapeuta, ouvi isso de algumas pessoas, o seguinte: pra que você vai se separar dele? Ele é o pai da sua filha. Você não vai encontrar ninguém que seja assim, semelhante a ele. Outra coisa, não, homem é tudo igual. Imagina, fica com esse mesmo. E nisso, os dias vão passando, o tempo vai passando, os meses, os anos, e a gente acaba ficando num relacionamento por conta de ter força para sair, só que a gente não reconhece essa força que a gente tem para sair. A gente vai se colocando, vai se diminuindo e vai ficando, entende? Vai ficando. E aí, por mais que as outras pessoas vejam, né? Porque existem muitos documentários, existem muitos vídeos, né, rolando hoje em dia de como ele tratava ela mal, como ele tratava ela de uma maneira ruim para ela, mas não é que ela não via. Ela provavelmente via, mas ela, de alguma maneira, dentro dela, ela não queria ver, sabe? Então ela meio que tapa o sol com a peneira. Eu vi, eu não sei, eu não tenho essa prova real, mas eu vi que ele gastava o dinheiro, né? Inclusive que ela trabalhava mais com essa parte de imagem e tudo mais, com amantes, com garotas de programa. E que ela sabia, ela não concordava, mas, tipo, sabe aquela coisa de que, isso é coisa de homem, isso vai passar, é só uma fase. E aí essa mulher vai, né, com essa personalidade, ela vai aguentando, ela vai ficando, até que chega uma hora que, acho que o divino, né, Deus, os anjos interferem, e aí esse casamento, essa união se rompe. Só que existe algo no inconsciente dela, né, e no inconsciente dele também, porque onde existe o abusador, existe a vítima. Enquanto existe a vítima, existe o abusador. Então, eles ficam ali conectados pela dinâmica que tem, sabe? Eles acabam ficando conectados. E aí, hoje em dia, eu vejo que a melhor opção que temos, né, é não entrar no papel de vítima. E como que a gente não entra no papel de vítima? Se respeitando os próprios valores, percebendo a realidade do que está acontecendo, não querendo tapar o sol com a peneira. Não, ele tem a senha no celular dele, mas imagina, não é nada demais. Ele tem todas as senhas de banco e tudo mais, tudo onde eu não tenho acesso, mas sempre foi assim, né? Os homens são assim mesmo, sabe? Às vezes, pequenos detalhes que a mulher deixa passar e acaba fazendo de conta que ela não tá vendo,
mas na verdade as coisas estão acontecendo, né? Não é porque a gente não... Aquela frase, né, de que, o que o coração... Como é que é? O que os olhos não veem, o coração não sente. Será? Será? Será que é assim mesmo? Não, não é assim. E às vezes, né, a mentira tem perna curta, né? O que os olhos não veem, às vezes no divórcio você fica sabendo de tudo. E aí, existe essa conexão, né, entre a Ana e o marido, o ex-marido aí, por conta desse inconsciente dela, né? Que ela tem toda essa inclinação a essa dinâmica, essa inclinação a se manter, porque aquilo ali é importante para ela, tá? É muito importante. É uma coisa longa, é um casamento longo, de muitos anos. Ela se doou muito ali. Provavelmente ela renunciou a muitas coisas. E ele entra num papel na vida dela. Como ela se casou, parece que muito jovem, com 16, 17 anos, algo assim, não sei se eu tô errado ou certa, mas eu sei que é muito jovem. Ela vê nele como um salvador. Ela vê no inconsciente dela, ele tá como aquele homem que tirou ela daquela vida ruim que ela tinha, que ela julgava ruim, entende? Ele entra na vida dela como o herói. E é difícil ela desfazer essa imagem, sabe? É difícil dela quebrar essa projeção, é difícil dela quebrar essa ilusão que ela criou, né? É difícil ela perceber que ela tem poder também, que ela tem voz. Só que ela ficou tão ali fechada na caixinha que ela acha que ela não tem. Outro dia eu vi uma postagem do Dr. René Freitas, um advogado né, aí conhecido no país, que eu achei muito legal e muito real. Ele fala o seguinte, a mulher sai, por exemplo, vestida com um vestido branco, né? E aí ela passa ali pela portaria do seu prédio e o porteiro fala, nossa, você está bonita de vestido vermelho. Ela fica meio assim, mas deixa passar, né? Ela entra num Uber. O motorista do Uber fala, nossa, você está muito elegante de vestido vermelho. Ela acha estranho, mas... Aí, de repente, ela chega no trabalho. O pessoal do trabalho dela fala, nossa, que vestido lindo, esse vestido vermelho. Ela fica encucada e ali todo mundo falando no vestido vermelho. Só que ela, na verdade, está vestida de branco. Só que chega uma hora que tanta gente fala durante tanto tempo sobre ela estar linda de vestido vermelho que ela acha que ela está errada. Entende? Também eu vejo muito na Ana Hickman aquela coisa de que eu vou mudar ele. Né? Existe alguma coisa que eu ainda não fiz e que quando eu fizer, quando eu acertar o movimento, né? Fazer alguma coisa que ele goste, ir numa viagem talvez, que ele tenha ideia, não sei, existe algo ainda que eu não fiz, mas que quando eu fizer, o nosso casamento vai ser salvo. Ela quer salvar, ela acha que aquilo lá quebrou e que é culpa dela que quebrou. Ela não olha e pensa que, não, 50% é responsabilidade dela, 50% é responsabilidade dele, né? É uma união ali, metade, metade. Não, ela quer pegar tudo pra ela. E ela pensa e ela sente que se aquilo não deu certo, é porque ela fez alguma coisa que ela precisa fazer, como eu falei, para que as coisas deem certo. Mas não é assim que funciona, não é assim a realidade. Só que dentro da realidade dela, ela pensa que é. Ela pensa e ela tem certeza que é. E aí chega a sociedade, chega todo mundo falando, né, do filho, colocando o filho ainda no meio. Olha para o seu filho, ele é o pai do seu filho. Na entrevista dela, ela falou que, né, que as pessoas falavam, você vai destruir a vida do pai do seu filho se você for em público e falar que foi ele que fez isso com você. E isso vai entrando, vai entrando, vai entrando, e é alimentado, e tudo que a gente alimenta cresce, expande. E aí ela fica durante tantos anos vivendo aquela vida. E para romper essa bolha, para sair desse ciclo, ela teve que ter muita força, né? Ela teve que ter, assim, um impulso
de muita força. E agora ela deve estar chorando muito, ela deve estar assim arrasada, quebrada por dentro. É uma hora de muito respeito com relação a ela. É uma hora de falar que tá do lado dela, ótimo, mas assim como em um velório, né? É hora de chegar para ela e dar um abraço nela. Só dar um abraço. Só isso, muitas vezes já basta. Sabe aquele abraço de eu tô aqui? Não aquele abraço de não, ele não vale nada, ele não isso, não, sabe? Não. Abraça e eu tô aqui. Quer chorar? Aqui tá o meu colo. Você quer sair? Quer que eu vou com você? Vai viajar, né? No caso dela, por exemplo, você quer ir viajar, passar 3 dias no meio do mato? Eu vou com você. Você quer que eu esteja junto com você? E aos poucos ela vai se recuperando, porque foram 20 anos de casamento com esse cara. 20 anos não são 20 dias, não são 2 anos, são 20 anos. Eu fiquei casada por 11 anos e há 17 em relacionamento com a pessoa. E não foi fácil. Não foi fácil ir desligando, sabe? Ir desdando os nós. Porque a gente cria uma conexão, é uma conexão física, né, de matéria, mas também existe uma conexão energética, uma conexão psíquica, uma conexão emocional com a pessoa. E aí são camadas por camadas que a gente precisa ir cortando, e cortando, e cortando. Eu tenho uma filha com ele, ela tem um filho com o marido lá. É uma ligação para sempre com a pessoa. Então, é tudo muito novo, é tudo muito doído, é tudo muito delicado. Precisa ser respeitado. Tem coisa que só pertence aos dois, né? Ela é uma pessoa da mídia que vai ser desafiadora, esse negócio de manter quieto, manter só os dois, realmente. Mas tem coisa que são só os dois, ninguém vai poder palpitar, ninguém vai poder falar nada, né? Nem os terapeutas podem falar, né? Podem até orientar de alguma maneira, se a pessoa quiser. Olha, tem isso, isso e isso. Teve uma vez que eu me lembro que teve um terapeuta meu que chegou a me dizer, você vai ter forças para isso? Você acha que tal coisa vale a pena? Porque ele estava preocupado com o meu psicológico, ele estava preocupado com o meu emocional. Então, ele só me disse o seguinte, se você tiver forças para isso, ok, vá em frente. Se você sentir que isso não vai ser bom para o seu emocional, às vezes é melhor jogar a toalha. Só que isso depende muito da pessoa, isso depende muito da mulher, porque hoje em dia o que eu vejo na maioria é que elas jogam a toalha antes de se fortalecerem. E aí é onde elas perdem muito do material. Acontece muito, acontece demais, porque na hora elas estão tão assim sentidas emocionalmente, elas estão tão perdidas, elas estão tão assim com o emocional lá no chão, elas estão quebradas assim, jogadas no chão, ainda mais quando tem história de diamante no meio, quando tem histórias assim de enganação, sabe? A mulher ela se desintegra quase. E para ela ir juntando, né, os seus próprios cacos e colocando ali as coisas no lugar. Por exemplo, tem uma mulher que eu conheço que ela foi fazer uma cirurgia de estética, né, e do nariz, inclusive, e ela pegou o marido atraindo. E isso para ela ali, no momento onde ela mais precisava do apoio dele, porque parece que a cirurgia deu errado, ela teve que refazer depois, e não é depois, 24 horas depois, tantos meses depois, ela passou vários meses ali deitada na cama, né, por conta do nariz, e aí de repente saber que o marido traiu ela, isso acabou com ela, destruiu. Quando ela mais precisava do cara, o cara mostra o pior lado dele. E aí? E aí ela se quebra, ela, né, fica toda destruída, mas ela precisa pegar os seus cacos do chão, ela precisa se reconstruir, ela precisa se levantar. Só que isso leva tempo e precisa de um acompanhamento, porque ela precisa falar, ela precisa chorar, ela precisa
expor ali, ela precisa ter alguém de confiança para que ela consiga falar, para que ela consiga ali colocar a cabeça dela no lugar, que a cabeça dela tá fervilhando numa hora dessas. Então, assim, antes de julgar a Ana, né, antes de colocar, nossa, mas como assim, né, ela não viu, cuidado, porque não é só o que os olhos podem ver. Existem muitos fatores, existem N fatores. E aqui foi só uma breve explicação do que manteve esse relacionamento. Como eu falei no começo, eu não sou a terapeuta dela, eu não sei mais e mais detalhes. Se eu fosse, eu não poderia falar, né? Mas mesmo assim, cuidado, porque existe muito material inconsciente. Coisas que estão guardadas na gaveta e que você acha que foram esquecidas, que foram enterradas, mas que isso comanda a sua vida muito mais do que você imagina, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar sobre, né, essa relação, esse término de relação. Espero que vocês tenham gostado. Se isso, né, te ajudou de alguma maneira, mande aí para alguma amiga, né, que vai ajudar também ela a descobrir um pouquinho mais sobre ela mesma. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo.